Olá, vamos aqui continuar com o vídeo 2 do nosso estudo de O Livro dos Espíritos de quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. Sempre lembrando que esse grupo se reúne todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. E nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, devido ao distanciamento social que nós respeitamos e julgamos muito importante, nós estamos gravando as aulas e elas estão sendo disponibilizadas no YouTube, nos grupos de WhatsApp. E nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, no livro 2º, o capítulo 7. O capítulo 7 tem como título Retorno à Vida Corporal. O item 2 desse capítulo chama-se A União da Alma com o Corpo, Aborto. E hoje nós estamos vendo da questão número 344 até a questão número 366. Então, continuando, a questão que nós estamos é a 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Quer dizer, esse processo é rápido, não deu certo aqui, já reencarna ali? E responde o espírito de verdade, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Veja bem, questão de planejamento. Então, a partir do momento que existe um planejamento, não deu certo um caminho, vai se tentar um outro caminho e não tem necessidade de ser tão imediatamente. Quando o espírito de verdade fala que a reencarnação instantânea pode decorrer de uma determinação anterior, é porque existem aqueles casos da reencarnação que é quase que compulsória, quando o espírito reencarnante, por conta de uma série de comprometimentos, ele não tem condições de escolher. Ele não pode, ele não tem condições. Então, lhe é determinado, né, aquela experiência reencarnatória que está por vir, porque ele não tem condição de escolher. Vamos imaginar, assim, vamos fazer uma analogia com uma criança que está adoentada e que precisa tomar determinado remédio. Se depender da vontade dela, ela não vai querer tomar o remédio, ou porque o remédio é amargo, ou porque ela é teimosa, mas naquele momento não existe escolha, ela não tem condição de gerenciar a sua própria vida, ela não tem condição de determinar o que é melhor para a sua saúde, porque ela ainda não tem a inteligência, a abstração, a vivência necessária para saber que aquilo que é amargo naquele momento é importante e necessário. Então, dá para a gente entender, mais ou menos, né? Somos crianças espirituais, somos crianças espiritualmente falando, porque nós vivemos há tanto tempo nos debatendo dos nossos defeitos, nos nossos erros, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Só da gente lembrar que Jesus encarnou há mais de 2000 anos e até hoje a humanidade não conseguiu colocar em prática, aprender o que ele nos ensinou, quando ele falou de amar a todos, não é? Então, quer dizer, a gente não tem condição de muita coisa, a gente precisa que muitas coisas sejam impostas para que a gente não se prejudique. Questão número 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Aí responde o espírito de verdade com uma pergunta. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência,
mas pode achar muito pesada a carga. E se a considera acima de suas forças, é então que pode recorrer ao suicídio. Então vamos lá. A partir do momento em que nós reencarnamos, existe o esquecimento, nós nos esquecemos. Então nós nos esquecemos do passado e isso é providencial. Porque se nós lembrássemos, muitas vezes seria muito ruim. Lembrarmos que estamos encarnados no seio de uma família onde aquelas pessoas estão ali reunidas por necessidade, não se gostam, têm laços de ódio, de crime, de rancor, de traição. Se nós soubermos que nós praticamos um mal muito grande para uma pessoa próxima, então esse saber, esse lembrar seria muito mais destrutivo e impediria que novos laços positivos fossem criados, mantidos, cultivados. Então nós temos o esquecimento. A partir do momento que temos o esquecimento, é o que diz o Espírito Verdade. Ele não se lembra, então ele não lamenta uma escolha que ele foi feita, porque ele não sabe que ele escolheu. No entanto, nós vivemos reclamando. Nós, espíritos imperfeitos, encarnados nesse mundo de expiação e provas, vivemos reclamando de Deus, dizendo eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, por que que o outro tem e eu não tenho? Por que que a vida do outro é tão melhor do que a minha? E aí nós caímos naquele ditado popular que a grama do vizinho é sempre mais verde. As nossas dificuldades são sempre maiores. O nosso caminhar, porque nós somos tão egocêntricos, nós imaginamos que o mundo gira à nossa volta, que o universo gira em torno de nós, nós nos achamos o centro do universo muitas vezes, então tudo é motivo para reclamar. Então, nós nos lamentamos e desejamos sempre, enquanto formos imperfeitos, aliás, essa é uma marca da nossa imperfeição, nós desejaremos o que é do outro, desejaremos aquilo que a gente ainda não conseguiu conquistar. E falta-nos, muitas vezes, o discernimento para entender que se talvez eu tivesse uma outra situação, eu não conseguiria desenvolver uma série de virtudes, uma série de características que são tão importantes para mim. Todos nós sabemos onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós sabemos aquilo que é ruim que existe em nós. Mesmo que não exteriorizemos, mesmo que não expressemos, nós sabemos o que nos machuca. E a situação em que vivemos nos empurra a resolver essa questão. Se nós tivéssemos uma facilidade muito grande e não convivêssemos com aquele problema, não seríamos testados, não seríamos. Então, a providência divina não erra. Nós imaginamos que ela erra, nós imaginamos que Deus se esqueceu de nós, mas é mais uma característica da nossa infância. Questão número 351. No intervalo da concepção ao nascimento, ou seja, durante o período da gestação, os 9 meses, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ele está ligado ao corpo. Então, ele vai perdendo a consciência, ele não tem consciência de tudo. Nesse intervalo, o seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no estado de espírito. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com o correspondente desenvolvimento dos órgãos. Ele se encontra numa nova existência e é preciso que ele aprenda a se servir dos instrumentos, inclusive físicos e orgânicos, dessa nova existência. As ideias vão voltando pouco a pouco, como um homem que acorda
e se encontra numa posição diferente daquela que ocupava antes de dormir. Então não é um processo mágico, instantâneo. Não, é um processo. Por isso passamos pela infância. Por isso temos que reaprender ou relembrar várias coisas que nós já aprendemos. Por isso que nós ficamos propícios a absorver aprendizagens novas, conceitos novos, valores novos, que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver na encarnação anterior. Daqui a pouquinho nós voltamos para finalizar. Até já!